Oi, gente! Hoje eu senti de trazer aqui no canal um formato de vídeo diferente. Eu fiz um bate-papo com uma amiga querida que eu encontrei no caminho, a Alia, uma sul-americana. A Alia é uma referência de viagem pra mim, de mulher também, claro. Desde que eu comecei a viajar e comecei a pesquisar sobre a América Latina, eu me identifico muito com ela, com os valores e conteúdos dela, porque pra mim sempre foi muito importante, primeiro, conhecer minhas raízes, e as viagens me proporcionam muito isso. E a gente se encontrou nesse caminho, eu tava descendo pro Equador e ela tava subindo pra Colômbia, e a gente fez um bate-papo super interessante sobre esse processo de decolonizar a espiritualidade, sobre mulheres viajantes também. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, pra eu poder saber e fazer sempre que der esses vídeos encontrando outros viajantes, outras pessoas pelo caminho. Se vocês puderem, se inscrevam no canal pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo também. Eu espero que seus caminhos estejam sempre abertos. Eu vou deixar vocês aqui com o nosso bate-papo. Gente, convidei a Ali, maravilhosa, porque é uma mulher que eu admiro há trocentos anos. E a gente se conheceu pessoalmente faz pouco tempo, mas a gente conversava bastante já pela internet, né, Ali? Sim. E, bom, ela vai se apresentar, mas assim, eu conheci ela pelo blog dela, pelo Instagram e pelas viagens que ela fazia pela América Latina, pela América do Sul. E aí, bom, se apresente, por favor, conte um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou a Aline, sou blogueira de uma sul-americana, um projeto que eu idealizei em 2014, quando eu comecei a viajar pelo continente. E já tem quase 9 anos que eu tô com esse projeto. E, enfim, nesse espaço de tempo, eu venho descobrindo a mim mesma, descobrindo os caminhos da América do Sul e desconstruindo um montão de coisa. Tô muito feliz com esse convite, porque a Gabi também é uma mulher que eu admiro muito. Conheci ela tem, não sei, acho que uns 2 anos, talvez. Por aí. E desde então a gente vem se conectando pelo Instagram e agora tá aqui pessoalmente. Ai, que massa. Fofocando, né? Fofocando um monte. Falando da vida, cafés com trauma. Amiga, como você começou a viajar? Como que foi esse processo pra você? Bom, eu comecei a viajar por turismo mesmo. A ideia era conhecer os lugares que me atraíam pela natureza, geleira, montanha. E foi um processo um pouco lento, porque, enfim, eu não sabia muitas maneiras de viajar de uma forma barata. Então eu tinha que juntar bastante grana por bastante tempo para poder fazer as viagens. E em 2014 eu fui para a Patagônia. Lá eu conheci o conceito de mochilão, porque não era uma coisa muito comum entre os brasileiros. Isso a gente está falando de quase 9 anos, né? Uhum. E então não era um conceito muito comum. E eu conheci através de estrangeiros que estavam na Argentina. E, enfim, gostei da ideia, pesquisei sobre isso em português no Google e encontrei um casal que viajava de mochilão e que parecia da mesma classe social que eu, então eu vi que era possível, que era algo para mim. E aí fiz o primeiro mochilão pela América do Sul em 2015 e desde então não parei mais. E aí esse vem sendo um processo, né? Porque, enfim, não canso de viajar por aqui. Tem muita coisa para descobrir, muita gente para se conectar, muita coisa para desconstruir, então é infinito a América do Sul. Né? E você não começou viajando sozinha, né? Mas hoje você viaja sozinha já faz bastante tempo. E como que é esse processo para você de viajar sozinha, de ser uma mulher no mundo, né? Colocar o nosso corpo no mundo. Enfim, como que é para ti esse processo? Eu comecei viajando com o meu parceiro, eu era casada, então a gente fez a primeira volta, enfim, as primeiras viagenzinhas que a gente fez antes, foram 2 viagens grandes que a gente fez antes. E aí depois a gente fez essa volta na América do Sul juntos. E quando foi 2017, eu comecei a acompanhar algumas mulheres que viajavam sozinha. E isso começou a me atrair porque eu gostava do que elas viviam, sabe? Eu me senti atraída por esse tipo de experiência.
E aí em 2017 eu fiz minha primeira viagem sozinha, fui pra Serra Gaúcha, foram 5 dias. E aí logo depois eu fiz, no mesmo ano, só que, sei lá, 6 meses depois, eu fiz uma viagem de 17 dias pelo Peru. E aí e eu amei, nossa, eu amei, assim, primeiro entender que eu posso ser sozinha. Eu não tinha esse conhecimento ainda, porque eu sou a mais velha de 4 irmãos. A gente sempre morou em quintal com várias famílias. Inclusive, quando eu me casei, saí da casa da minha mãe e dos meus irmãos, né? Fui morar num quintal com bastante gente. E tinha também o meu companheiro. Então, eu nunca soube o que era ser sozinha. A primeira vez que eu soube realmente foi no Peru. Porque a viagem para Serra Gaúcha, eu tive companhia. Eu conheci pessoas no hostel e a gente não se largou. E já no Peru, como eu fui migrando de cidade em cidade, eu até conheci algumas pessoas, mas a gente não caminhou junto. E também porque foi uma viagem de muita introspecção. Eu tinha vivido uma crise de ansiedade. E então eu estava mais silenciosa, mais introspectiva nessa viagem. Então foi a primeira vez que eu estive sozinha, que eu fui sozinha e, nossa, eu amei. Nunca tinha pensado tanto na vida, tanto que foi a primeira vez que eu consegui meditar, sem nunca nem ter tentado. Eu nunca tive tanto silêncio, vamos dizer. E aí eu viciei. E aí em 2018 eu comecei a trabalhar online. Então, apesar de ainda ser casada, eu acabava viajando muito sozinha. E passei mais da metade do ano viajando sozinha. E aí foram vários processozinhos, assim. Fiz uma viagem de 40 dias pelo Paraguai, Argentina e Chile. Aí depois eu fiz nessa mesma viagem, aí eu fiz carona pela primeira vez sozinha. Aí depois eu fui pra Patagônia sozinha. E em 2019 eu comecei um mochilão que durou mais de 1 ano e meio, assim, totalmente sozinha. E cada vez que eu viajava sozinha, fiz voluntariado pela primeira vez. Então, cada vez que eu saía para viajar sozinha, eu vivia uma experiência nova. E agora, em 2022, que eu fui no cinema sozinha, por exemplo. Então, cada viagem que eu me lanço tem uma experiência nova sozinha. Quando eu viajei sozinha as primeiras vezes, essa fala sua também é muito minha fala, porque eu descobri que eu gostava de silêncio quando eu tava viajando. Tipo, eu não sabia que gostava e que era tão importante pra mim, e eu sentia muito isso. E esse processo todo pra você em relação ao autoconhecimento, você desconstruiu muita coisa nesse caminho? Como que foi se encontrar nesse processo todo? Nossa, total. Primeiro que o silêncio te dá esse espaço, né, pra você se ouvir. Você não tá ouvindo outras pessoas e você não tá ouvindo o que outras pessoas sentem e pensam sobre você. Então é você consigo mesma. E também é um espaço de você poder se apresentar para as novas pessoas que você está conhecendo de uma maneira que ninguém vai te julgar, ninguém está esperando um comportamento. Então, sei lá, eu sinto que quando eu tô com a minha família ou quando eu tô com pessoas que sabem quem eu sou, eu já tenho eu tenho uma personalidade que preservar, porque senão vão me estranhar, né? E quando eu tô sozinha, eu respeito mais este momento. E aí é muito mais fácil de entender o meu momento. Entender se eu tô chateada, se eu tô sociável, se eu tô introspectiva. O que eu tô sentindo e é o que eu vou ser nesse momento. Então eu acredito que viajar sozinha me deu muito esse espaço. E a partir desse espaço, a partir desse silêncio externo para ouvir o meu interior, aí eu passei a me conhecer mais. Uma coisa importante, assim, foi uma das primeiras coisas que eu entendi, é que eu não sou tão indecisa quanto eu achava que era. Porque eu tenho bastante empatia, então se eu estou compartilhando com alguém, eu não quero tomar eu a decisão. Então isso me deixa indecisa. E como eu sempre estava com alguém, eu era uma pessoa extremamente indecisa. E quando eu estou sozinha, é muito mais fácil de eu tomar decisão, porque não preciso ponderar a opinião de ninguém. E aí eu descobri que eu não era tão indecisa assim. E tiveram várias outras questões, enfim, a maneira como eu me relaciono. Então eu entendi que eu não sou monogâmica. No que eu acredito,
enfim, o que eu gosto de fazer. Então eu fui me descobrindo durante esses momentos de silêncio externo e de solitude também. Também entendi que eu amo ficar sozinha, era algo que eu não sabia. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre mim é como socializar demais me deixa irritada. E eu sempre fui irritada, porque sempre tinha gente. Tinha barulho, né? Meus irmãos, gente falando, aí sobrinho, e aí é mãe, e aí tem o marido, e a irmã do marido, e o sobrinho do marido. Nossa, era tantos estímulos e eu vivia irritada. E quando eu comecei a viajar sozinha, eu fui entendendo que eu preciso sair um pouco, às vezes, eu adoro socializar, só que eu preciso muito ter o meu cantinho para onde voltar. Virou uma necessidade agora, porque eu sei quem eu posso me tornar, uma pessoa raivosa, irritada. E aí eu não quero ser o Hulk do rolê, né? Então eu vou, me afasto, fico no meu silêncio, no meu cantinho, eu gosto de fazer as minhas coisas, ter o meu tempo só pra mim. E era algo que eu não tinha como saber antes de estar sozinha. Então foi e é um processo de autoconhecimento muito lindo, assim. Eu acho muito mais fácil do que qualquer outro tipo de método de autoconhecimento que eu já conheci depois disso, né? Leitura, terapia. Claro, tudo isso são ferramentas, né? Só que pra mim viajar é um caminho rápido, vamos dizer. Te dá um poder de escolha, talvez? Sim, totalmente. Esse fato de não precisar ponderar a decisão de ninguém. É a minha escolha, é meu caminho, sabe? Então isso... É profundo, sim, né? E é muito importante. E claro, pra gente poder fazer uma escolha, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente quer. E aí, enfim, é muito lindo esse E pra gente se processo. relacionar melhor com as pessoas, a gente precisa aprender o que a gente quer e quem a gente é, né? Total. E precisa encontrar esses caminhos, né? Sim. E você leva até hoje, você acha nas viagens esse processo de silêncio e como que são os seus rituais? Você pode dizer que isso é um ritual, né? Ou se é Sim. algo cotidiano? Não, eu preciso, assim, eu sinto muita necessidade. Primeiro que depois da pandemia porque na pandemia eu morei sozinha um tempo, e aí já criei umas manias que, uau, não sei se eu consigo... Socializar de novo fica difícil. Eu não sei se eu consigo esquecer as maniazinhas que eu criei, mas tem vamos dizer, rituais, assim. Eu gosto de pegar minha canga e aí eu faço a minha mochilinha com os itens básicos, tipo, que é a caixinha de som, o livro, que mais que eu levo? Alguma coisinha para comer, que eu adoro lendo e comendo alguma coisinha. Então, isso quando, por exemplo, eu não tenho um espaço, eu tô dividindo a casa com alguém, eu tenho um quarto compartilhado com alguém. Geralmente eu encontro o lugar onde eu tô, na cidade onde eu tô, que seja tranquilo para eu poder ter esse momento. Se eu posso, eu alugo quartos ou casinhas e fico sozinha, tenho o meu espaço, e aí eu gosto de socializar, mas sempre voltar para minha casa. E o meu ritualzinho é sempre ter música, ponho um incenso também, gosto de meditar, fumo prendo um palo santo. Enfim, tem vários rituais, também depende do que eu quero. Se eu quero dançar, boto uma música mais agitada, danço, e adoro fazer isso sozinha. Se eu tô no momento de autocuidado, eu boto uma música também mais agitadinha, aí vou fazer minha unha, vou tirar os pelos da cara. E se eu tô afim de ficar mais no silêncio, mais tranquila, eu boto uma música bem baixinha, assim, meditativa, mais assim. E aí eu vou ler alguma coisa tranquila, vou meditar. Enfim, depende da minha necessidade também. E acho que mais isso, mas eu não consigo não ter esses momentos mais. De verdade, estar sozinha virou uma necessidade para mim, se tornou uma necessidade. Então, ainda que eu ame compartilhar, se eu não puder ter a oportunidade de ficar sozinha, eu começo a sentir a irritação e tudo mais. Muitos estímulos me dão um pouco dessa irritação. Eu tenho que processar tudo que eu socializei, tudo que eu conversei. Eu preciso de um momento para pensar também no que eu vivi com outras pessoas, para filtrar, saber filtrar. Que massa.
E, amiga, a gente vê tanto na sociedade, no dia a dia, que as pessoas têm um pouco de medo até de ficar sozinha, né? Você sente isso também? Ai, sim. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu acho que é um pouco de falta de confiança e falta de autoconhecimento, porque se você não sabe quem você é, você precisa de uma referência. Você precisa de que alguém te lembre quem você é. Se você tem que ser lembrado que... A truta voando. Normal aqui. Tá tudo certo. É que as bonitas vieram gravar perto de um tanque de truta. Tipo assim, precisa de uma referência pra me lembrar que eu sou irritada, pra me lembrar que eu sou chata, pra me lembrar que eu não gosto de comer isso, pra me lembrar que eu durmo esse horário. Então, a pessoa não tem a autorreferência de si mesma, então ela precisa de alguém. E também medo do externo, medo de não confiar em si mesmo, sabe? Como se alguém fosse te proteger. Ninguém vai te proteger. Sim. Porque se eu tô com você, viajando com você, e acontece uma situação de perigo, vai acontecer comigo e com você. Sim. Não vai mudar nada. E o primeiro instinto que a gente tem é se proteger. Claro, se proteger. exatamente. Se a gente não sabe como fazer isso, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa totalmente mental, assim. Andar com você não vai inibir que aconteçam coisas comigo. E também tem muita... Enfim, a gente não foi socializado para a solitude. Principalmente a gente que é criado em famílias grandes, em espaços pequenos. A gente não tem um quarto só pra gente. A gente não tem esse espaço. E ninguém sabe, os nossos pais não sabem. Ninguém ensinou pra gente que é importante ficar sozinho. Então, é uma coisa que... Cara, não sei, você passa a vida inteira. Eu, por exemplo, a minha primeira viagem sozinha foi em 2017. Eu tinha 29 anos. Passei 29 anos da minha vida com alguém. Como assim ficar sozinha? Óbvio, dá medo, assusta. Então, eu sou totalmente empática com a galera que ainda tem medo de sair. Uma das coisas que, às vezes, tem umas manas que me escrevem... Ai, admiro sua coragem, como se eu tivesse nascido assim, né? Como se eu não tivesse... Já vim no mundo já com coragem, coragem, com a mochila pronta pra viajar sozinha. Não, foi um processão, assim. Nossa, eu lembro que quando eu fui pro Peru, eu chorava horrores no avião. Horrores, assim. Tipo, meu Deus, o que eu tô indo fazer? E então, quando algumas manas me escrevem e falam sobre a minha coragem, ou que querem ter coragem... uma das coisas que eu digo é tipo, cara, muda o termo. Não diz que você tá com medo, diz que você está insegura. Porque é mais fácil você ganhar segurança do que perder medos. Porque o medo você vai perder quando você fizer. Sim. E ainda assim você vai fazer com medo, exatamente. Né? Tipo... Cara, eu sempre me assusta. Eu estive 1 ano e meio morando em Ubatuba, né, durante a pandemia. Quando chegou o momento de voltar a viajar para fora do Brasil... Quando eu decidi que eu ia voltar para o Equador e tudo mais, nossa, eu comecei a ter sentimentos de insegurança, tudo de novo, assim. Mesmo que eu tenha anos de experiência viajando sozinha, voltou tudo. Voltou tudo. Tive vários momentos de não confiar em mim mesma. Será que eu consigo? E claro, para mim é um pouco mais fácil agora confiar, porque eu já vivi, já passei esse processo 1000 vezes, eu sei muito bem aonde que vai, então é muito mais fácil agora confiar, mas nunca deixa de ser. Toda vez que a gente vai viajar sozinha, gera alguma coisa. E sair do Equador para entrar na Colômbia foi a mesma coisa, tipo, putz, agora é outro processo, porque é diferente. Então, cada vez que você muda de cidade, cada vez que você muda de país, ou muda de estilo de viagem, sei lá, você tava no frio, agora você vai pro calor, ou você tava na montanha, agora você vai pra praia. Então, cada experiência vai gerar essas inseguranças na gente. Então, é bobeira acreditar que a mulher que viaja sozinha, nossa, é muito corajosa. Ela tem atitude de abrir a porta e sair. Tem a ação, né? Coragem é uma decisão. Tem gente que fala assim, eu tô esperando ter coragem. A coragem não vai aparecer assim e vai falar pra você, oi, cheguei. veio do correio, né? Tá prontinho aqui, peraí, vim aqui porque agora você vai fazer. Agora chegou o momento, 3 anos depois, vamos. Não, coragem é exatamente tomar a atitude. E a atitude, aí sim, vai mudar essas crenças que a gente tem de que o mundo é perigoso e tudo mais, enfim. E quando você saiu, o que você sentiu? O mundo é perigoso mesmo? Não, televisão é uma mentirosa. Não acreditem no Datena.
Não acredito, Não, gente. é porque, enfim, né, notícia ruim da Ibope. A minha avó, ela passa o dia inteiro assistindo televisão. E ela assiste muito esses canais que tem programas sensacionalistas. Nossa, a minha avó, ela morre de medo do mundo. E ela não tem coragem de morar sozinha na praia. Tipo, ela precisa que alguém... Ela sonha em morar na praia. A gente mora... Enfim, a minha família mora em São Paulo, capital, né? E o sonho dela é morar na praia. Pra ter uma qualidade de vida diferente, né? E, pô, ela merece. Ela necessita. Ela tem mais de 70 anos. Mas ela não consegue porque ela precisa que alguém vá com ela. Ela quer que alguém da família vá morar na praia para ela conseguir também. E não é porque eu preciso de cuidados porque sou uma idosa. Imagina, minha avó é super ativa, dança forró, vai até o chão, assim. Que maravilhosa. Ela é super forte, super ativa. E o medo dela é de estar sozinha, porque ela não confia no mundo. E ela não confia no mundo porque ela vê o mundo pela televisão. Claro. E a televisão é um recorte, e um recorte bem sensacionalista, e um recorte até propositalmente, sabe? Pra gente não sair. Então, quando eu desliguei a televisão e abri a porta e fui viajar sozinha, eu descobri que, na verdade, o mundo tem muito mais gente disposta a te ajudar. Que é muito mais perigoso viver em São Paulo, Sim. que é onde eu vivia antes de viajar. E que, enfim, também aprender a se cuidar. E isso me deixou mais valente também, sabe? Porque não é que o mundo também é um conto de, né? um conto de Coisa fadas. linda. Não, tem gente filha da puta, tem gente maldosa, tem gente ruim. Então a gente precisa aprender a se cuidar e não ficar com medo. A gente precisa ser valente, sabe? E é bem o espírito do jaguar da Amazônia, assim. Quando você entende o que significa o espírito do jaguar, você fica valente, você sabe que, enfim, podem acontecer coisas com você, mas você vai cuidar de si mesma, você vai saber se proteger. Então, enfim, descobri que o mundo não é perigoso do jeito que pintam, mas também me descobri muito mais forte do que aquela vítima que ficava no sofá assistindo tanta tragédia. Alguém que vai agindo mesmo, né? Exatamente. E o que você desconstruiu nesses períodos todos de viagem, principalmente em relação ao autoconhecimento? Desconstruir tudo. Uma das coisas principais assim que eu desconstruí e que foi a mais importante foi em relação à minha espiritualidade, às minhas crenças, à minha fé. Porque através dessa desconstrução eu pude desconstruir várias outras coisas, vários padrões de pensamento, vários padrões de comportamento, várias crenças que eram fruto dessa fé que eu tinha antes, e desconstruir ideias sobre mim mesma. Eu me achava má, por exemplo, me achava má de verdade. Porque eu vivia irritada, vivia com raiva, então eu me sentia uma pessoa má. Sempre fui muito rebelde, muito questionadora, então isso me dava uma sensação de que eu era má. E então desconstruir isso sobre mim mesma, a ideia que eu tinha sobre mim mesma, foi também super importante. Eu acredito que o conjunto dessas duas coisas, desconstruir minhas crenças e desconstruir o que eu pensava de mim mesma, foram duas coisas que me libertaram para eu, enfim, me reconstruir de uma maneira mais bonita, mais empática comigo mesma, mais compreensiva, mais livre de maneira geral. Enfim, falando desse processo de autoconhecimento, qual que foi o ponto dentro da viagem que te fez realmente olhar e falar assim, nossa, eu preciso desconstruir algumas coisas, porque não tá certo esse negócio aqui, tem alguma coisa errada. Porque eu tive um momento desse muito doido, que foi que eu até tava te falando, que foi uma das minhas primeiras viagens solo, que eu tava na Chapada dos Veadeiros e eu nunca tinha visto uma cachoeira na minha vida, e eu falei, nossa, eu acho que isso é o mais próximo de Deus, ou essa força maior, divino, né? E isso fez conhecer muito sobre mim, que eu não precisava estar num lugar físico dentro de um templo, né? Pra me conhecer um pouco e conhecer o quanto que aquilo me emocionava, o quanto que aquela energia
da natureza fazia sentido pra mim. Então foi um dos momentos que mais me captou assim durante as viagens. Você teve algum que te chamou mesmo? Tiveram 2 momentos bem importantes em relação a esse contato com o divino e minhas crenças, minha espiritualidade. A primeira foi visitar uma igreja na Bolívia, onde tinha um altar com um estereótipo de diabo, né? E aí eu questionei a guia da igreja sobre isso. Por que tem um diabo na igreja? E eu era cristã, eu era evangélica, não era católica. Enfim, fui socializada como católica, só que nunca praticante. Era tipo, por ser, sabe? Tinha que ser católica. Então fui batizada e tudo mais. Só que não praticava. Então eu tinha uma limitação um pouco com o cristianismo. Mas aos 11 anos eu passei a frequentar a igreja de maneira voluntária, porque eu queria participar das coisas artísticas que tinha na igreja. Essa é a parte boa da igreja, é que você tem acesso à música, à dança, teatro, com um grupo de pessoas. E tem isso, uma união, né? Que a gente não encontra muito em sociedade. Não encontra né? muito em certos ambientes. Não existem grupos de teatro, música e dança sem que tenha o cristianismo, ou enfim, né, os dogmas de alguma crença ali. Então eu gostei dessa parte da igreja, e como eu já acreditava em Deus por socialização, só que eu nunca tinha visto, o diabo era uma figura horrorosa, não? E eu nunca tinha visto numa igreja um altar para o diabo. E daí a mulher me explicou que eles não usam o termo diabo, que ele se chama tio, que seria tio, e que ele fertiliza Pachamama, e é o Deus abaixo da terra, assim como existe um Deus acima nos céus. E aí foi um momento que me deu uma virada de chave, uma acendida de luz, assim. Eu nunca tinha parado para pensar que eu vivia só uma religião. Eu nunca tinha parado para pensar o que é religião, tá ligado? E eu lembro só que eu tinha medo de macumba, e tudo que era africano era tudo macumba, não importa se era candomblé ou umbanda, era tudo macumba, e que isso era do diabo. Era a única coisa que eu sabia. E antes de eu me tornar evangélica, eu tinha medo da igreja evangélica, na verdade, porque eu achava que eles também estavam metidos com coisas de simpatia, de macumba, enfim. Tudo era escondido. Não conhecia nada. Nunca tinha ouvido falar de outras expressões espirituais, nunca. Então foi uma luz assim que acendeu nesse momento de... peraí. Então existem várias versões de uma única coisa? Como assim? E aí eu comecei a questionar. Já tinha questionado a igreja, mas nesse momento eu comecei a questionar a fé, a crença, Deus. E depois teve uma situação nessa viagem que eu fiz para o Peru. Eu tinha tido essa crise de ansiedade que eu comentei. Então estava nesse movimento de introspecção e tudo mais, pela primeira vez silêncio, e na natureza também. Estava em frente a uma geleira e estava ali observando as gotas caindo. Aí eu entrei num processo meditativo que eu nunca tinha experimentado. Como se eu tivesse sido hipnotizada pelas gotas, sabe? Vivi uma auto-hipnose, assim. Nossa, e eu comecei a ter várias reflexões, vieram várias respostas no meu coração. E aí foi um momento que eu consegui desconstruir a imagem que eu tinha de Deus, que não foi uma imagem minha, que foi uma imagem que eu recebi da minha família e que recebeu da família, enfim. A gente está aí 500 anos repassando essa imagem de Deus. E eu consegui, nesse momento, fazer uma desconstrução dessa imagem e entrar num processo de buscar se existe, se é que existe, quem é, o que significa. E ainda estou, né, nesse processo, mas foram esses 2 momentos na viagem que me colocaram, enfim, distante do que eu acreditava e mais próximo do que faz mais sentido para mim acreditar, do que me convence mais. E nossa, na igreja eu nunca tinha vivido nenhuma experiência parecida com essa que eu vivi no Peru. E todas as outras experiências que eu vivi, porque aí, enfim, foi só o começo, né? Várias viagens em vários destinos da América do Sul, eu vivi experiências
que, nossa, não se aproxima nada do que eu vivi na igreja. Nada, nada. E como está sendo esse processo agora para você? Porque você desvinculou, né, religiosidade da espiritualidade e do autoconhecimento, né? Como tem sido essa falta esse vínculo que quebrou aí nesse momento? Hoje eu sinto que é um caminho que eu não tenho medo. Antes me assustavam muitas coisas, né? Eu ainda tinha muitas crenças. E agora já tem coisas que não me assustam. Também é um processo... Eu tenho uma espiritualidade bem humana, vamos dizer. Não é tão metafísica, assim. Eu não sou uma pessoa que eu vou... Não que eu desacredite, mas também não é uma coisa que eu pego pra mim. Eu ouço tudo que as pessoas têm pra me dizer e filtro o que eu acho que faz sentido pra mim. Então eu não sou uma pessoa que vai fazer ritual de alinhar chakra, por exemplo. Mas eu sou uma pessoa que eu vou me afastar e me conscientizar de certas coisas. Eu tenho uma relação muito próxima agora com a minha consciência. E é muito doido que ela fala comigo. Ela fala comigo na terceira pessoa, como se fosse a voz de Deus. E acho que Deus é um nome, né? Sim. Deus é um nome e claro, eu acredito que o mais importante foi ter desconstruído esse Deus que não tem nada a ver, nunca foi o meu Deus, porque nunca falou comigo, nunca tinha falado comigo. Anos na igreja, anos que eu falava e pedia e nunca escutei resposta nenhuma. E aí quando eu, enfim, tirei esse Deus que não tem nada a ver comigo do meu caminho, aí eu comecei a ouvir uma voz, que eu chamo de consciência, tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de qualquer outro nome, enfim. E então a minha coisa é bem mais humana do que metafísico. E é um processo que eu venho descobrindo também. Então eu venho escutando o que as pessoas falam e filtrando o que eu vou trazer para mim, o que não. Várias ferramentas de espiritualidades de vários lugares, do xamanismo, budismo, tantra, enfim, várias espiritualidades, filosofia, psicologia. Então várias dessas coisas eu venho trazendo para mim. E eu estou escrevendo um texto no meu blog e eu falo sobre desconstruir 8 raízes coloniais que a gente tem. E uma delas, obviamente, é a religião, né? E nessa parte do texto, eu explico o que eu sinto que é espiritualidade para mim, né? Que para mim, a minha espiritualidade é a busca de Deus, a busca de uma resposta. E eu sinto que eu tô num caminho bem aberto, então eu não rejeito nada do que as pessoas me falam. Até o próprio cristianismo tem muita coisa que... Eu adoro Jesus, por exemplo. Não Jesus, a entidade que segue viva, que ressuscitou. Jesus, enfim, o homem que foi, o que ele pregava, tirando a parte religiosa dele, né? Apesar que ele era contra a igreja, mas acreditava em Deus. E ele tinha sua própria maneira de acreditar em Deus. Isso é muito inspirador. Então tem muita coisa de Jesus que eu gosto, que eu pego pra mim. E eu sei filtrar. Eu não abraço todo mundo. Eu já escutei, por exemplo, eu gosto muito de ler Osho. E eu já escutei, tipo, nossa, mas como assim você lê Osho? Você sabe a história dele? Meu amor, eu não amo Osho, eu não estou procurando um Deus, não estou procurando um marketing ali, exatamente, que eu vou... um guia. Não, eu sou a minha guia. Só eu sei qual é o meu caminho. Ninguém vai saber direcionar o meu caminho, porque eu sou um ser individual. Nasci sozinha, caminho sozinha, morrerei sozinha. Então, tipo, eu separo o que é o Osho do que ele escrevia, que é incrível. Então eu consumo o que ele pensava, o caminho dele da espiritualidade. Então, tipo, eu busco conhecer várias expressões, filosofia, psicologia, enfim, como um meio de ir me guiando no meu próprio caminho, entendendo qual caminho eu tenho que seguir. Porque existem milhares de pessoas que estão buscando esse caminho há centenas, séculos, milênios de anos, e eu posso ouvir o que essas pessoas estão falando, entender o que elas significaram, para poder ver se faz sentido para mim. E, cara, eu vou filtrando, sabe? Não, isso não tem nada a ver, isso sim. Tipo, o Osho, por exemplo, tem umas coisas que ele fala bem heteronormativo ou bem machista até. Sim. Excluo, e o que serve para mim, eu trago para mim. E, enfim, eu sinto que tem sido esse processo muito pessoal, muito pessoal. E o que eu acredito
é que o caminho da espiritualidade, ele é individual. Então tem muita gente que sai do cristianismo e aí se enfia na Umbanda. Aí eu saio da Umbanda, né? Aí se enfia no budismo. E não encontra nada. Tá sempre ali com aquele vazio, tá ligado? Porque não adianta você ir buscar resposta numa coisa que não é tua, não é tua. O caminho da espiritualidade não pode ser coletivo. Eu não vejo essa possibilidade. Claro, não é para acreditar em mim justamente porque é o meu próprio caminho. Tem que desconfiar de todo mundo. O seu processo não vai ser assim. Exatamente. Então, eu acredito que é isso. Que massa. E o que viajar pela América Latina te traz em relação à espiritualidade, raízes, ancestralidade? O que você acha importante de estar aqui agora e vivenciar isso, né? Que a gente vivencia aqui. Acredito que andar a América do Sul e buscando esses caminhos, enfim, essas opções de espiritualidade que eu posso ter, é que eu descubro muito da espiritualidade de conexão com a natureza. E isso me convence muito. Eu nunca vi expressões espirituais tão próximas do que faz sentido para mim, como as expressões espirituais ancestrais que a gente tem na América do Sul. Então, sei lá, conhecer o xamanismo do altiplano e conhecer o xamanismo da Amazônia, por exemplo, são bem diferentes, só que possuem pontos bem comuns, como adorar ou ter como divindades, né, elementos da natureza, como o sol, a lua, a terra, a árvore, animais específicos. Então, entendendo essas divindades, e a gente está falando de expressões que nasceram, que foram desenvolvidas há milênios. Eles não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, eu não vou ficar adorando o sol como se eu tivesse em, sei lá, 1000 anos antes de Cristo. Porque eu sei que o sol é uma estrela e pipipi. Agora eu tenho informações que eles não tinham no passado. Só que eles conheciam naquela época a importância do calor do sol para a riqueza da terra deles. Então faz todo sentido. Então eu não adoro o sol como uma divindade, mas eu adoro o sol pela existência dele. Porque eu só posso viver nesse planeta porque o sol está ali onde ele está. Então faz todo o sentido do mundo e, claro, tirar um pouco a fantasia do que eles acreditavam, por essa que eu trago um pouco mais para a humanidade. Material ali, né? Mas, senão não me convence, tá ligado? Eu preciso que me convença. E isso, nossa, é muito convincente. E até o espírito da floresta, o que eles queriam dizer, o espírito da serpente, a trilogia andina, o espírito do jaguar, eu consigo ressignificar tudo que eles tinham como algo mais metafísico, eu consigo ressignificar e trazer para a minha vida de uma maneira mais real, vamos dizer, mais consciente, e ter acesso também às medicinas que eles usavam já há milênios e que resistem até hoje, e a gente tem acesso a isso. Não sei se tinha algumas que a gente já não tem mais acesso, mas pelo menos as que sobreviveram, as que estão aqui e que eu posso ter acesso, eu experimentei viajando e foram muito importantes para curar um montão de coisa. O meu feminino eu curei com a ayahuasca, as minhas dores emocionais quando eu me divorciei com a ayahuasca, entrar num processo de desconstrução colonial, né? Foi através da ayahuasca. Então, enfim, usar essas plantas, e assim, nada do que está no planeta Terra tá à toa. Tudo, até as baratas que a gente odeia, até as pombas, tudo que tá por aí, por um motivo. tudo que tá dentro desse planeta tá aqui por um motivo. Por que tem a maconha? Por que tem a chacrona? Por que tem o achuma, o peyote? Por quê? Por que eles estão aqui? Por que eles têm essas substâncias de alteração de consciência? Por quê? Então, viajar à América do Sul me deu muitas ferramentas, muitas ferramentas.
eu sinto também que isso aproxima a gente da nossa realidade. Tipo, por exemplo, os ciclos da natureza aqui não são os mesmos do hemisfério norte. Exatamente. E a gente está super acostumado a trazer uma espiritualidade, né? Tipo, da Europa, dos Estados Unidos Até mesmo. da Índia a gente está trazendo agora. Sim, que não tem nada a ver com o nosso clima, né? Com o que a gente está acostumado. As plantas não são as mesmas, o clima não é o mesmo, o que a gente tem que fazer para sobreviver não é a mesma coisa que eles têm que fazer. Exatamente. Então eu acho que esse resgate que a gente tem, esse olhar de cosmos, visões diferentes, eles nos aproximam do que a gente é, da nossa realidade, né? Exatamente. Amigo, uma dica pra gente de autoconhecimento que você sente que vivencia, né? Pra você faz sentido, que você gostaria de que talvez as pessoas também pudessem vivenciar. Tem algumas. Primeiro, viagem. Viaja, gente. Viajar, por favor. Se tiver oportunidade de fazer isso sozinha ou sozinho, melhor, porque você vai ter esse espaço, né? De silêncio. Leituras de filosofia, de psicologia, acredito que tem muita resposta. Gente, a filosofia eu descobri ser uma ferramenta, como eu não soube disso antes. É surreal. Nossa, a filosofia é incrível, incrível. Acompanhar pessoas que falam sobre desconstrução de espiritualidade ou novas ferramentas de espiritualidade, não se fechar, tentar não ter preconceitos com outras espiritualidades, perder o medo de outras formas de espiritualidade. No Brasil a gente sabe que religiões afro-brasileiras ou de origem africana tem muito esse preconceito, tem muita gente com medo disso. Não tem que ter medo, nem preconceito, e saber filtrar, não acreditar em todo mundo, abraçar o próprio... Primeiro, né, tem que ter esse autoconhecimento para poder saber filtrar, ter mais tempo sozinha, mesmo quando a gente viaja com alguém, ou quando a gente não precisa também viajar, tudo bem, se não gosta ou se não pode viajar, mas sempre ter um momento de solitude, de ficar sozinha para poder ter esse espaço e fazer as perguntas para si mesmo, porque em algum momento a gente mesmo vai responder, não ficar só buscando respostas em outros lugares. Tem muita resposta em livros, em outras pessoas, em religiões e filosofias, enfim, tem muitas respostas. Só que tem muitas que só a gente pode responder. E a gente só responde quando a gente se pergunta. Fazer perguntas, escreve, pergunta em voz alta. E vai vir em sonho, ou quando você, enfim, tomar uma medicina, vai vir. Ou quando você meditar, vai vir. De alguma maneira vai vir. Nem que seja por alguém. Quando você pergunta, você também atrai a resposta. Sim. Porque a gente não fica sem resposta, sempre vem. Não. Quanto mais questionamento a gente tem, Sim, mais respostas, mais respostas a gente recebe, sim. Ai, amei. Gratidão, viu? Ai, eu que agradeço.